Enquanto algumas fotos revelam porque são assustadoras assim que você as olha, outras se tornam profundamente perturbadoras apenas quando você aprende as histórias por trás delas. Em alguns casos, a história por trás da foto acalma a mente de quem a observa, dando sentido à estranha imagem que se apresenta. Mas, na maioria das vezes, a história apenas adiciona novas camadas de terror que seriam inimagináveis no início. Quer se trate de sequestros e assassinatos ou cientistas loucos e fenômenos inexplicáveis, as histórias por trás das imagens mais assustadoras do mundo variam do macabro ao perturbador ao simplesmente bizarro. Número 10. A Garota Fera. A jovem vista nesta foto de 1970 é Jeannie Willey, da Califórnia, também conhecida como a Criança Selvagem. Aos 13 anos de idade, a garota mal conseguia andar. Por toda a sua vida, Jeannie foi abusada violentamente pelo pai. Ele a mantinha presa em uma camisa de força improvisada em um quarto trancado o dia todo. Quando a garota fazia qualquer som ou algo que o desagradava, ele rosnava e mostrava os dentes para ela como um cachorro. Sob tais condições brutais, Willey nunca aprendeu a andar ou falar e se comportava de forma parecida à de um animal. Quando esta assustadora foto foi tirada em um hospital logo depois que ela foi resgatada, sua vida dentro de uma série de instituições abusivas estava apenas começando. Seu paradeiro hoje é desconhecido. Número 9. Os troféus. Muito antes de os colonizadores europeus chegarem à Nova Zelândia, o povo nativo Maori preservava as cabeças decepadas de inimigos derrotados em combate. Conhecido como mokomokai, as cabeças eram cortadas, fervidas, defumadas, secas ao sol e mergulhadas em óleo de tubarão antes de serem exibidas como troféus. Mas quando os britânicos se mudaram durante a década de 1840, eles logo saquearam os mokomokai para si próprios. O general apresentado nesta foto assustadora com sua coleção se chamava Horatio Gordon Robley. Ele serviu no exército britânico durante as guerras terrestres da Nova Zelândia na década de 1860. Este general era particularmente fascinado pelos maoris e roubou pelo menos 35 cabeças para si mesmo. E aí, será que ficaria legal uma cabeça dessa pendurada aí na sala da sua casa? Número 8. As bonecas humanas. Anatoly Moskvin é um ex-jornalista russo, professor universitário e auto-apelidado de necropolista. Durante anos, seu hobby de colecionar bonecas escondeu uma obsessão macabra: desenterrar os mortos e fazer bonecos com seus cadáveres. Depois de fazer suas bonecas humanas, ele as manteve em sua casa como suas companheiras e amantes. Mas a casa caiu e a polícia finalmente prendeu Moskvin em 2011, após anos de suspeitas sobre o número crescente de túmulos profanados em sua cidade natal. Quando revistaram sua casa, eles encontraram 26 bonecas em tamanho real, ou melhor, 26 cadáveres mumificados espalhados por toda parte. Número 7. O cativeiro. Quando as autoridades francesas receberam uma denúncia anônima em 1901 de que uma mulher estava sendo mantida prisioneira na casa de um aristocrata na cidade de Poitiers, eles enviaram policiais para fazer buscas no local. Atrás de uma porta trancada num sótão escuro como um breu, eles encontraram uma mulher esquelética de meia-idade deitada em um colchão de palha cercada por seus próprios excrementos, enquanto insetos e comida podre espalhavam-se pelo chão. O odor da sala era tão forte que os policiais não conseguiram nem mesmo continuar sua investigação. A mulher, que ainda se agarrava à vida após 25 anos presa na mesma sala, se chamava Blanche Monnier, pesava aproximadamente 25 quilos e foi descoberto que o seu captor era sua própria mãe. Se você acha que a sua mãe é controladora, talvez você precise repensar um pouco as coisas. Número 6. Os pioneiros da defesa.
Conhecida como os Pioneiros da Defesa, esta imagem assustadora foi capturada em 1937 pelo fotógrafo russo Viktor Bula. Embora seja uma visão ameaçadora, os homens, mulheres e crianças retratados aqui eram apenas membros dos Jovens Pioneiros, um grupo de jovens soviéticos que era semelhante aos escoteiros. Eles são vistos aqui vestindo máscaras de gás durante um exercício de preparação militar na área de Leningrado, enquanto seu país de origem assistia a ondas de morte e terror sob o ditador Joseph Stalin nos anos antes da Segunda Guerra Mundial. Número 5. A imagem assustadora do cientista soviético e o seu cachorro de 2 cabeças. Pra que fazer isso com o doguinho, gente? Em 1959, o cientista soviético Vladimir Demikov, após 23 tentativas, realmente conseguiu criar um cachorro de 2 cabeças. Ele enxertou uma cabeça no corpo da outra, costurou seus sistemas circulatórios e conectou suas vértebras com fios de plástico. Após a conclusão do procedimento, ambas as cabeças podiam ouvir, ver, cheirar e engolir. Infelizmente, seus métodos ainda eram relativamente rudes e o cão viveu apenas 4 dias antes de morrer. Embora sua pesquisa tenha sido uma incursão pioneira no transplante de cabeça, especialistas debatem a ética de tais procedimentos até hoje. Afinal, pra que fazer isso com o cachorrinho, gente? Número 4. A Unidade 731. Antes e durante a Segunda Guerra Mundial, a Divisão de Armas Biológicas e Químicas do Japão, conhecida como Unidade 731, realizou alguns dos experimentos humanos mais grotescos da história. Determinada a dominar a guerra bacteriológica e testar os limites do sofrimento humano, a Unidade 731 conduziu uma série de testes torturantes em civis chineses capturados. Os testes variavam de congelamento proposital e vivissecção em pacientes conscientes a testes de armas em prisioneiros vivos e estupro. É visto aqui o pessoal da Unidade 731 conduzindo um teste bacteriológico em uma cobaia em novembro de 1940. Número 3. A Turma de 1999. Parece uma foto de classe normal e, de certa forma, é uma foto de classe normal. Esta é a turma de 1999 da Columbine High School. Se você olhar atentamente para a imagem, no canto superior esquerdo, algumas crianças estão apontando armas falsas para a câmera. 2 deles são Eric Harris e Dylan Klebold, que foram os autores do massacre da escola secundária de Columbine em 1999, pouco depois de esta foto ser tirada. Eles assassinaram 12 alunos e um professor, feriram mais de 21 pessoas e mais 3 ficaram feridas enquanto tentavam escapar da escola. A dupla, então, cometeu suicídio. Além dos tiroteios, o ataque complexo e altamente planejado envolveu vários dispositivos explosivos improvisados, incluindo o lançamento de bombas e cartuchos de dióxido de carbono cheios de pólvora, coquetéis Molotov, bombas de propano colocadas no refeitório, carros-bomba e bombas para desviar os bombeiros. A dupla esperava que, depois de detonar as bombas do refeitório no horário mais movimentado do dia, matando centenas de estudantes, eles atirassem nos sobreviventes em fuga. Então, quando a polícia, a mídia e os primeiros correspondentes chegassem à escola, os carros-bomba explodiriam no estacionamento. Felizmente, isso não aconteceu porque as bombas no refeitório e os carros não detonaram. Seus motivos precisos para o ataque ainda permanecem obscuros, mas seus diários pessoais documentam que eles desejavam que suas ações rivalizassem com o atentado de Oklahoma City. Número 2. O esqueleto do Monte Everest.
Hannelore Schmatz foi a quarta mulher no mundo a chegar ao cume do Monte Everest. Tragicamente, ela também foi a primeira mulher a morrer por isso. A alpinista alemã e seu marido embarcaram em uma jornada em 1979 com grandes esperanças. Entretanto, durante a descida, após atingir o cume, Schmatz enfraqueceu com a caminhada e sucumbiu à exaustão e ao frio. Durante anos após a morte de Schmatz, seu corpo ficou congelado na encosta da montanha, exatamente como ela havia caído, sentando-se contra sua mochila, o cabelo ao vento e os olhos arregalados. Outros alpinistas que passaram por seu cadáver na trilha diziam que podiam sentir como se seus olhos o seguissem enquanto eles passavam. Número 1. As múmias de Venzon. Em 1647, trabalhadores de uma catedral em Venzone, na Itália, encontraram os restos mortais de um homem estranhamente preservados dentro de uma tumba no cemitério. Seu corpo havia secado e encolhido, deixando sua pele como um pergaminho, mas ele ainda não havia se decomposto. Depois que mais cadáveres como este foram encontrados nas décadas e séculos que se seguiram, tanto os moradores quanto os especialistas ficaram perplexos com a forma como esses corpos foram naturalmente mumificados. Desde o início do século XX, muitos acreditaram que um certo fungo foi o responsável, enquanto teorias mais modernas dizem que as condições particulares do solo e a água são a explicação. No entanto, as múmias de Venzone ainda permanecem misteriosas até hoje. Agora fala aqui pra mim, você sabia dessa? E a pergunta da semana é: qual dessas fotos é a mais bizarra de todas? Eu acho muito difícil de escolher uma, então essa decisão vai ficar pra você que tá assistindo esse vídeo. Vai agora na seção de comentários e diz pra gente qual é a foto mais bizarra de todas. Comente, curta e compartilhe esse vídeo e se inscreva aqui neste canal.